que diz o artigo 124? Que a Justiça Militar, né, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então essa é a competência que é dada à Justiça Militar. Ela é o quê? Ela é em razão da matéria. O que a Justiça Militar julga? Os crimes militares. Mais uma vez, aqui se refere à Justiça da União. A Justiça Militar da União, tá bem? Porque a Justiça Militar dos Estados ela é um pouco diferente. Ela está prevista onde? No artigo 125. Ó. O que diz lá o artigo 125? Ó? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então aqui, antes ele falou, o artigo 122, ele só queria saber da matéria, ele só queria saber, ele julga os crimes militares. Aqui ele diz que não, que ele julga os crimes militares cometidos pelos militares estaduais. Tá bem? Então, já tem aqui uma tabela trazendo bem esclarecida essa divisão que a gente que os artigos estão apontando aqui. Ó. Compete aos juízes de direito do juízo militar. Olha só, aqui é uma competência singular. Nós já vamos explorar novamente isso aqui, não se assustem ainda. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, ou seja, ele não julga com um órgão colegiado, ele julga sozinho. Os crimes militares cometidos contra os civis, ou seja, os crimes que eu cometo contra civis, é o juiz da Justiça Militar Estadual que vai julgar sozinho, não é o órgão colegiado. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes. Então nós temos duas formas de julgamento. Tá? Nós temos duas formas de julgamento na Justiça Militar do Estado. Ou o órgão colegiado, ou o juiz militar julga sozinho. O que o juiz militar julga sozinho? Ele julga os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. O que ele quer dizer com isso? Imagine o seguinte, ó. Eu fui punido num processo administrativo disciplinar lá. Eu recebi uma sanção e eu acho que essa sanção é injusta. Aonde que eu vou recorrer na justiça, na justiça? Ou seja, eu vou para a justiça comum recorrer dessa sanção disciplinar? Não, eu recorro na justiça militar do Estado, porque a própria Constituição trouxe essa previsão. É um recurso judicial de uma sanção administrativa, é isso que ele está dizendo aqui. E quem vai julgar? O órgão colegiado? Não, quem vai julgar é o juiz sozinho, é o juiz de direito lá da Justiça Militar do Estado. É ele quem vai julgar esse recurso relativo a uma sanção administrativa, tá bem? Então aqui, ó, o que cada justiça julga? O que a Justiça Militar da União julga e o que a Justiça Militar Estadual julga? Então compete à Justiça Militar da União, ela vai processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, assim, JMU, Justiça Militar da União, crimes militares definidos em lei, tá? Gravem isso, crimes militares definidos em lei. E a Justiça Militar Estadual, ela processa e julga os militares estaduais. Vejam só, já restringiu. Antes, a Justiça Militar julgava todo mundo que cometeu um crime militar definido em lei. Agora a Justiça Militar Estadual, ela só julga os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Então houve uma restrição aqui, tá? Não é qualquer pessoa que pode ser julgada na JME. O que a Justiça Militar Estadual também julga? Ela processa e julga as ações judiciais contra os atos disciplinares. Tá? Então, as duas atribuições da Justiça Militar do Estado: processa e julga os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei e processa e julga as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Tá? Vejam que essa competência aí para julgar as ações judiciais contra atos disciplinares, a União não tem, a Justiça Militar da União não tem. Então, provavelmente, a competência nesse caso seria da Justiça Comum. Tá?
E a Justiça Militar da União julga quem? Julga os militares federais e os civis que cometem crimes contra as Forças Armadas, tá? A Justiça Militar da União pode julgar civil. A Justiça Militar da União pode julgar civil. Já a Justiça Militar do Estado, ela julga quem? Só militares estaduais ao tempo do crime. Tá, o que ele quer dizer com isso? Justiça Militar Estadual só julga militar estadual ao tempo do crime. Da ativa, tá? Militar estadual da ativa ao tempo do crime. Vejam bem, de regra, e agora já vou adiantar uma questão que vocês vão ficar um pouco chateados comigo, mas eu tenho que fazer, assim mesmo, tá? Tem muita discussão, tem muito entendimento divergente, tá? Mas de regra, o que diz a lei? Que a Justiça Militar Estadual, eu só posso ser julgado lá se eu cometi um crime militar enquanto eu estava na ativa. O efetivo da reserva, o efetivo que está reformado, ele é considerado de regra, tá? Porque vocês vão ver que tem bastante entendimento diferente, mas ele é como se fosse um civil, tá? É assim que se entende. O militar da reserva, o militar reformado, ele é tratado pelo Código Penal Militar como civil, tá? Isso é uma regra. Mas tem entendimentos de vários tribunais aí que consideraram a condição dele como sendo militar, mesmo ele estando já na reserva, consideraram ele como militar e aceitaram julgar esse indivíduo na Justiça Militar do Estado, tá? Mas tenho como regra, eu posso ser julgado na Justiça Militar quando? Na Justiça Militar Estadual, quando eu cometer um crime militar e for militar da ativa, tá? Militar da reserva pode? De regra, não. Tem exceções? Tem. A gente vai ver em seguida. E na Justiça Militar da União? Justiça Militar da União pode julgar civil? Pode. Ela então julga os militares federais, julga os civis. Tá, e os militares estaduais? Pode ser julgado lá? Podem. Mas como é que eles vão ser tratados? Eles são tratados lá como se fossem civis. Claro, tem prerrogativas, tem essas questões relativas ao tratamento, como ele vai ser tratado como militar. Mas ele é considerado para a Justiça Militar um civil, tá? Ele não é considerado militar lá, porque a gente não pertence às forças militares da União. Então lá, apesar de ter um tratamento como militar, por exemplo, as prerrogativas, se ele for um oficial, ele vai ser, enfim, vai receber as continências, esse tipo de coisa não muda nada. Mas ele é considerado civil, ele não é como se militar da União fosse, tá? Então essa é a diferença que a gente vai encontrar lá. Então o militar estadual, se for julgado na Justiça Militar da União, é tratado como se fosse um civil. E quem julga, tá? Na Justiça Militar é sempre o Conselho de Justiça. Não existe julgamento na Justiça Militar da União. Na Justiça Militar da União, sempre quem julga é o Conselho de Justiça. Diferente da Justiça Militar do Estado. Porque ali na Justiça Militar do Estado, o juiz de direito do juízo militar, é assim que ele se chama, tá? Ele julga os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Saibam isso aqui é um ponto alto de prova, pode cair, tá? Então, o juiz sozinho, tá? Só o juiz, sem aquele conselho, tem um conselho permanente e o Conselho Especial de Justiça. Ele não vai julgar com o conselho, não vai ser aquele conselho composto por 5 membros, tá? 4 oficiais e mais um juiz de direito. Ele julga sozinho nesses 2 casos: crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares. E o Conselho de Justiça, esses 2 conselhos que eu falei, o Conselho Permanente de Justiça, que ele é constituído para julgar as praças ou os praças, tanto faz, tem dicionários que dizem que é as praças, tem dicionários que dizem que é os praças, não conseguem se decidir. Então o Conselho Permanente de Justiça, que julga os praças, ele vai julgar os demais crimes militares, assim como o Conselho Especial de Justiça, que julga os oficiais na Justiça Militar. Então vamos ver aqui como é que funciona, qual é a estrutura da Justiça Militar.